falar direito. Deus, ele escolhe os improváveis. A gente tem uma história na qual Deus, que a gente fala que a coisa de Deus é formada de gente improvável. Gente que talvez nem desse certo. Olhavam para você e diziam, você não tem futuro. Não vai dar certo. Deus escolhe os improváveis. Aqueles que aos olhos do mundo, por exemplo, são menos bons. Você olha assim e diz, cara, tanta gente para Deus escolher, para coordenar esse grupo, botou essa pessoa. Opa, glória a Deus. Você pode ouvir. Oi. Posso voltar? Tanta gente para Deus escolher, que Deus escolheu você. Eu olho para a minha história. Eu digo, Senhor, tinha tanta gente melhor para falar, tanta gente com mais conhecimento, tanta gente com mais sabedoria, com mais graça, com mais unção. O Senhor me escolheu. Por que eu? Às vezes a gente faz essa pergunta, sim ou não? A gente vê Deus nos chamando, Deus insistindo na gente, e a gente para e diz, por que eu? Tinham tantos melhores que eu. Mas Deus olhou lá do alto e pensou no seu nome. No seu. E Ele se encarrega, na grande providência que Ele derrama sobre nós, de no meio da nossa história, a gente perceber o porquê que Ele nos chamou. Porque a nossa história, por mais marcas que carreguem, elas servem de testemunho. Um homem que não carrega uma história é um homem que não faz memória na sua vida é um homem sem história. Nós precisamos o tempo inteiro lembrar de onde Deus nos tirou. Nós precisamos o tempo inteiro lembrar de onde nós estávamos antes do Senhor nos olhar. Se eu não faço memória na minha vida, eu não consigo entender a minha história. Se eu quiser pegar o meu passado e dizer, eu anulo tudo que ficou lá para trás, para mim não importa. Embora Paulo, ele mesmo fala isso, tenho como esterco, como lixo, tudo aquilo que ficou para trás. Mas Paulo não anula aquilo que ele era lá atrás. Ele dizia, ele mesmo falava que antes ele era perseguidor e agora passa a ser perseguido. É preciso que a gente veja a nossa história para de fato entender a nossa missão. E eu queria trazer um contexto histórico para vocês. Quem trouxe a palavra de Deus aqui? Pega ela aí. Eu vou brincar de novo. Quem trouxe? Levanta assim. Ei, de novo. Levantou, levanta bem alto. Pode levantar. Diz assim, eu estou preparado, meu irmão. Eu estou preparado para o combate. Eu trouxe a palavra de Deus. Aí quem não levantou agora, só levanta. Quem não trouxe, levanta a mão assim, ó. Pode levantar. Diz assim, eu estou tão ferrado. Eu não ando com a Bíblia. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Quem trouxe a palavra, quem não trouxe pode pegar no telefone. 1 Samuel. Vamos lá no Antigo Testamento logo. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Vou explicar um pouco antes para vocês de entrar na história em si. No contexto que a gente vai ler, o povo de Israel estava clamando para ter um rei. Alguém que pudesse reinar o povo. Porque antes, quem governava o povo de Israel eram os juízes. Repita comigo, os juízes. Eles eram esses líderes carismáticos que conduziam, exortavam e governavam o povo. Mas o povo de Israel queria ser igual a outros lugares e clamava pela existência de um rei. E aí eles foram pedir ao profeta Samuel para que ele ungisse um rei. Pediram a Deus a graça de ter um rei e que o profeta ungisse um rei. E um rei foi escolhido nesse contexto que nós estamos lendo aqui. O primeiro rei foi escolhido. Repita comigo, Saul é o nome do rei. Muito bem, Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Aqui já existiam as 12 tribos, as 12 tribos de Israel ali, né? E Benjamim, e Saul era da tribo de Benjamim. Saul era um homem forte, alto, admirado, bem visto, e esse foi um ungido para ser rei. Ungido por Samuel para ser rei. Foi Deus quem escolheu ele. Porém, em um dado momento da história, Deus falou a Samuel, pedindo que Samuel procurasse Saul e desse uma ordem. E a ordem era muito clara. Existia um povo
que não estava honrando a Deus e estava se rendendo a vários ídolos. E Deus decretou que todo aquele território fosse destruído. E o rei, com o seu exército, deveria destruir todo o território. Era essa a ordem. É igual dizer para você, vai na padaria e compra para mim 10 pães doces. 10 pães doces. É isso que eu quero. Aí você volta, e aí o que aconteceu? Antes de falar disso. O rei foi com o seu exército, mandou exterminar toda a região, mas preservou o rei que tinha naquela região e preservou o gado que tinha naquela região. A ordem foi cumprida, sim ou não? Não foi cumprida. Era toda a região. Então o rei descumpriu. E Deus, muito triste, falou com Samuel. É como eu disse, eu pedi para você comprar 10 pães. E você trouxe 5 pães. Ah, porque eu achei que... E aí Saul também foi dar uma justificativa. Ah, porque eu achei que era melhor assim. Eu achei que os animais poderiam ser oferecidos em holocausto e tal. A ordem não foi cumprida. E como a ordem não foi cumprida, Deus decreta a partir de hoje que você não é mais rei. E entendam, o rei, naquela época, era alguém ungido por Deus. E também falava em nome de Deus. Vocês vão ver depois, se vocês tiverem essa curiosidade, existiram muitos reis no Antigo Testamento. E Saul foi esse primeiro. Mas aí Saul foi retirado a graça de Deus como ungido. Deixou de ser rei. Um novo rei precisava assumir, sim ou não? Rei morto, rei posto. Então o novo rei precisava assumir. E Deus, ele fala com Samuel outra vez para que ele vá até a cidade de Belém, na casa de Jessé, para ungir o seu filho. É nesse contexto que nós estamos. Agora a gente vai ler o versículo 4 do capítulo 16. Diz assim: Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: que tua vinda seja de paz. Samuel disse: paz sobre vós. E para sacrificar a Yahvé que eu vim. É para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos e convidou para o sacrifício. Antes de continuar aqui, tem uma observação. Isso não poderia ser do conhecimento da sociedade e muito menos de Saul. Porque por mais que Deus tenha retirado a graça de Saul, a unção de Saul, Saul permaneceu sendo rei por muito tempo. Ele só não era rei perante Deus, mas perante os homens ele continuava. Então Saul jamais podia imaginar que Samuel, o profeta, estava indo ungir o novo rei, porque senão Samuel seria morto. Tá claro para vocês até aqui? Sim ou não? Estão entendendo, né? Pois bem. Logo que chegaram, versículo 6. Logo que chegaram, Samuel viu Eliabe. Disse consigo: certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. Mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Não te trata daquilo que veem os homens, mas eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: também não foi este que escolheu Yahvé. Jessé fez passar Samar, mas Samuel disse: também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os seus filhos? Veja, o pai, aqui Jessé, tinha os seus prediletos. Ele disse: o meu filho vai ser ungido, então certamente é esse aqui que é o mais forte, né? Se eu precisar de alguma coisa, eu peço a esse, certamente esse é o rei. E aí Deus, e o próprio Samuel, um homem de Deus, olhou para aquele homem e disse: esse certamente é o rei. Até mesmo as pessoas do nosso meio se enganam se não estiverem de fato olhando com os olhos de Deus. Precisamos olhar para os outros com o olhar de Deus. Precisamos olhar para a vida do outro com um olhar de misericórdia e de amor que Deus olha para nós. Samuel aqui não olhou com o olhar de Deus. Não pensou com o pensar de Deus, mas com o pensar humano. Ele viu a boa estatura, viu um homem viril, forte e disse: é esse. Certamente é esse. Mas passaram todos os filhos.
E nenhum daqueles filhos era o escolhido por Deus. E aí Samuel pergunta, acabaram seus filhos? Vamos continuar aqui. Ele respondeu, falta ainda um menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé, manda procurá-lo, porque não nos assentaremos à mesa quando ele não estiver presente. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse, levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi. A partir desse dia e também depois, quanto a Samuel, ele se pôs a caminho a partir de Ramá. Veja aqui, preste atenção. Nenhum dos filhos que o pai, Jessé, imaginou foi o escolhido. Deus havia escolhido Davi. E a partir do momento que Samuel, ele retira, em nome de Deus, a unção do rei, o próprio Senhor fala, eu já escolhi alguém segundo o meu coração. O nome Samuel não sabia, ele precisava procurar. Mas Deus já tinha revelado para o rei e para o profeta que já existia um homem que era segundo o seu coração. Repita comigo, eu preciso ter um coração semelhante ao coração de Deus. Se você não tiver o seu coração semelhante ao coração de Deus, você nunca vai conseguir viver a promessa, muito menos a missão. Você vai esquecer a sua eleição, se o seu coração não for um coração semelhante a Deus. Davi ainda era adolescente, mais ou menos, quando ele foi ungido em segredo. Mas tem uma curiosidade aqui. A partir do momento que Davi é ungido, ele não assume o reinado. Davi continua sendo pastor de ovelhas. Davi continua sendo aquilo que ele sempre foi. Davi começa a ser chamado para servir o rei Saul. Lembra que eu disse que Saul continuou como rei ainda? Sim ou não? Ele continuou como rei. E Davi foi chamado para tocar para o rei. E nos momentos em que o rei estava estressado, Davi tocava para o rei. Davi era artista, e eu gosto dessa parte. Davi era artista, ele dança na frente da Arca da Aliança, ele toca. E ele tocava para o rei. Nesse período em que Davi foi ungido, antes de assumir o reinado, ele derrota Golias, serve no exército, é perseguido por Saul e vive como fugitivo. Porque Saul começou a perceber que sobre aquele menino, sobre aquele homem, existia uma eleição. Sobre todos aqueles que existem uma eleição, existe uma perseguição. Todo mundo que é eleito por Deus é perseguido, seja por homens ou pelo próprio demônio. Você vai ser perseguido. Acho que é Santa Teresa d'Ávila, que olha para Jesus certa vez e diz, acho que é ela, não vou me recordar agora. Ela diz, Senhor, eu te amo tanto, eu sei que o Senhor me ama, mas por que eu sofro tanto? E aí ela mesma diz, se o Senhor trata assim até os seus maiores amigos, não me surpreende que o Senhor tenha tão poucos amigos. São poucos os amigos de Deus, porque são poucos aqueles que querem ser perseguidos, passar por sofrimentos. Deus nunca falou para você que a sua vida seria só glória e só alegria. Não, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. É assim que Deus ama. Deus vai te amar, mostrando que você é capaz de superar desafios. É assim que Deus te ama. Você precisa entender isso. Deus não vai, toda vez que você estiver chorando, sofrendo, passar a mão na sua cabeça e dizer, coitadinho. Não, mas Ele vai sim te abraçar. Ele vai sim te acolher. Ele vai sim te resgatar, vai ficar com você do lado. Mas Ele vai mostrar que foi para o teu crescimento que aquilo era necessário. Não é assim? Quando a gente é criança, a gente cai, se machuca. Mas é preciso as quedas para poder se levantar, né? E aí Davi, ele foi muito perseguido por Saul. Viveu inclusive como fugitivo. Somente depois da morte do rei, quando Saul morre, e veja, todo esse período Saul era rei, mas não tinha unção de Deus, a unção estava sobre Davi. Por isso que Deus ele preserva Davi. E aí Davi se torna rei da terra de Hebrom por 7 anos. O povo escolhe Davi para ser rei da terra de Hebrom. E durante 7 anos ele se torna rei de Hebrom, já com a unção dada por Deus. Depois o povo escolhe que Davi seja rei de todo o território de Israel, assim como era Saul. E por 33 anos
ele se torna rei. O total de reinado de Davi foram 40 anos, todo com a grande unção de Deus. A eleição estava sobre a casa de Jessé, mas não sobre os mais fortes, não sobre os melhores, não sobre os perfeitos. A eleição estava sobre o improvável da casa de Jessé. A eleição estava sobre alguém que ninguém podia imaginar. Vocês já viram a história do Padre Léo? Quem conhece Padre Léo aqui? Levanta a mão. Padre Léo vivia uma vida de grande confusão na vida dele, de muita droga, um improvável. Quem diria que Padre Léo seria sacerdote, fundador de uma comunidade, grande pregador do Evangelho e um santo de Deus? Um improvável. Deus escolhe os improváveis. Mas aí você pode pensar, se Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele era perfeito. Sim ou não? Davi era perfeito? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Estão ligados na história. Davi não tinha um coração e uma vida perfeita. E todas as vezes que Deus nos chama, a gente pode de fato ficar fazendo essas perguntas, né? Eu nem sou tão bom, mas olha, Davi também não era tão bom assim não. Davi cometeu grandes erros, grandes pecados em sua vida. E a Bíblia vai mostrar esses erros e esses pecados não para condenar Davi, mas para mostrar que a misericórdia de Deus é derramada sobre quem ele ama. A misericórdia de Deus é derramada em profundo amor sobre aqueles que são eleitos. Mas a misericórdia só é derramada sobre aqueles que de fato se arrependem de seus crimes. É muito bacana quando na confissão... Não, o meu não, eu desliguei. É muito bacana quando na confissão o sacerdote pergunta depois, o meu padre ele faz muito isso. Você está arrependido? E aí você fica, caramba, será que eu estou arrependido mesmo? Eu só quero voltar a comungar. Não é assim? A gente vai se confessar às vezes que a gente sabe que está em pecado, mas não porque se arrependeu. Não porque se arrependeu, a gente só quer voltar a comungar e viver na graça de Deus ali. E aí o padre pergunta, você está arrependido? Porque de fato, o sacramento da confissão só tem validade com arrependimento genuíno. Então a misericórdia de Deus é derramada. Opa, gostei que faz um eco agora. Vamos lá. Vai continuar mesmo. Me perdi. Sobre os crimes de Davi. Davi, de fato, não foi um grande... Eu ia dizer uma coisa, mas não é assim. Davi, de fato, não foi alguém que viveu santamente em toda a sua vida. Ele cometeu grandes crimes. Eu listei alguns aqui para você. Não para julgar Davi aqui, mas para perceber que Davi e eu, assim, a gente, estamos parecidos na coisa. Por exemplo, Davi mandou matar Urias, seu amigo, para poder ficar com Betsabé, que era a esposa dele. Aí você faz comigo, misericórdia, fala comigo. Mandou matar o amigo para ficar com a mulher dele. Não só ficar com a mulher dele, como ter um filho com a mulher dele também. Misericórdia. Ele manda matar o seu amigo na guerra. Ele manda que o amigo vá na frente do exército para poder matarem um amigo dele. Outra coisa, Davi foi negligente como pai quando ele não reagiu e nada fez quando um de seus filhos manteve relação sexual com a sua filha. Ele não fez nada como pai. Ele deixou que aquela cena acontecesse. Deixou que aquilo acontecesse. Nada ele fez. Davi ele foi egocêntrico e cometeu muitos erros. Como, por exemplo, quando Deus disse algo para ele, ele duvidou e ele mandou fazer um censo naquela região para ver se o número era como Deus tinha dito. Porque quem sabe das coisas sou eu. Davi cometeu muitos erros. Repita comigo, Davi foi todo errado. Pode falar, Davi foi todo errado. Mas foi escolhido. E ele teve, de fato, uma profunda contrição. No momento em que ele foi pego em adultério com Betsabé, ele foi exortado. O profeta Natan foi até ele, segundo Samuel, segundo Samuel capítulo 12. O profeta Natan o encontra e fala para ele dos crimes que ele cometeu. O profeta Natan ele é muito esperto. O profeta Natan ele fala assim para Davi. Vocês vão me dizer no tempo que eu me empolgo, tá? Vocês me falem meu tempo aí.
O profeta Natan chega para ele e faz: ô Davi, vem cá. Tem uma história que conta que um homem tinha muitos gatos. E era um homem rico. E tinha um outro que era muito pobre, tinha só um gadinho. E aí o que é que acontece? Esse rico manda roubarem o gado do outro. E não só o gado, ele começa a contar uma história. Manda roubar a herança, manda roubar não sei o que, não sei o que. O que você acha, Davi, que esse homem deveria, o homem rico deveria acontecer com ele? Ele deveria ser morto. E aí o profeta chega para ele e faz: pois bem, essa pessoa é você. Você merece ser morto. Foi você que fez isso com seu melhor amigo. E aí Deus começa a exortar Davi por meio do profeta. E tudo isso que aconteceu depois, como por exemplo o caso dos filhos de Davi, foi fruto do erro de Davi. Mas Davi profundamente se arrepende e ele escreve uma das mais lindas orações da igreja. Abre comigo, Salmo 51 ou 50, depende da sua Bíblia. Salmo 51. O diferencial de Davi é que quando ele foi pego no erro, ele não quis justificar o erro. Ele se arrepende e pede perdão. Você, todas as vezes que o seu líder, o seu fundador, o seu coordenador chega para você e diz: você está errado, você quer... mas é que você errou, meu irmão. Se você errou, você não justifica. A palavra diz que o justo não se justifica. Então, se você está justificando, é porque você não é justo. Você está querendo justificar o tempo todo. E aí, Davi, quando ele é pego no erro, ele escreve essa oração aqui para nós. Salmo 51. Tende piedade de mim, ó meu Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, Davi se coloca em grande contrição a Deus. Repita comigo, contrição. Davi coloca o rosto no pó e diz: tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Veja que ele reconhece que Deus o ama. E continua, versículo 5. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga a iniquidade todas. Ó Deus, criai em mim um coração puro. Renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Meu irmão, eu não sei você, mas eu imagino Davi um grande desespero fazendo isso. Imagina você olhando para Deus e diz: Senhor, não tire de mim a sua face. Você sabe quem foi isso, né? Adão perdeu a face de Deus no paraíso. Eva perdeu a face de Deus no paraíso porque cometeu o pecado, desobedeceu a Deus e justificou o erro. Mas foi por... Não justifique seus erros. Pelo contrário, coloque o seu rosto no pó e peça perdão a Deus para que Ele não tire de vós a sua face. Não podemos perder o nosso olhar de Deus. Temos que ter um coração bom e segundo o coração de Deus, como era o coração de Davi. Porque Davi foi eleito por Deus. E precisamos, de fato, fazer ressoar no nosso coração esse trecho. Criai em mim um coração que seja puro. Se você na sua vida orar, pedindo a Deus, criai em mim um coração que seja puro. Se eu fosse você, eu até grifava na sua Bíblia. A sua vida vai ser andando confiante na promessa. Porque o seu coração é puro como o do Senhor é puro. Amém ou não? Jeremias 1,5 vai dizer: antes que do seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Sobre todo homem já existe uma eleição.
antes mesmo do nascimento. Por isso que eu te disse, você não é obra do acaso. Você foi sonhado e eleito antes mesmo de ser fecundado. Você foi eleito. O profeta Jeremias já vai nos dizer isso. Mas todo homem carrega na sua história também grandes marcas e feridas. E é preciso permitir que Deus mostre a nós todas essas marcas e feridas. É preciso que nós peçamos a Deus para ter um coração semelhante ao dele e olhos semelhantes ao deles também, para que eu perceba que Deus me chama pelo meu nome. Porque se eu tiver o meu coração unido ao coração de Jesus, eu vou perceber que não importa o meu passado, não importa os meus erros, não importa quão longe eu fui, eu sou escolhido porque ele me chamou pelo meu nome. Amém ou não? E aí quando Deus ele nos chama pelo nome, ele nos lembra da promessa. E a promessa é a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna. Aquilo que nós podemos chamar de convívio dos eleitos. É isso que Deus quer nos dar. Porque se ele nos ama com esse propósito. Caso contrário, Jesus não teria morrido na cruz por mim e você. Ele não teria morrido se não fosse para abrir as portas do paraíso. E esse amor de Deus, ele ultrapassa o tempo. Repita comigo, o amor de Deus ultrapassa o tempo. É quase que como um grande multiverso. Por que eu digo isso? Quando Jesus ele morre na cruz, ele volta, ele desce a mansão dos mortos e ele busca os justos do Antigo Testamento, inclusive Davi. Jesus resgata e leva para o céu aqueles do Antigo Testamento que haviam morrido antes dele. Por que eu digo que é quase como um grande multiverso esse amor de Deus? Porque esta morte que aconteceu há mais de 2000 anos atrás continua para mim e para você gerando amor e dando a mesma vida eterna que deu para Adão, porque até Adão foi resgatado. Quando Jesus morre, ele resgata todos os seus justos. E esse amor de Deus, do resgate, não é um amor que acusa, é um amor que simplesmente olha, e olha com misericórdia. Diga assim, ó, Deus me olha com misericórdia. E esse amor que olha com misericórdia é um amor que sente a dor do outro. É um amor que vai até o coração do outro. E agora eu chego no Novo Testamento, já indo para o final dessa pregação. Um dia Jesus encontra uma mulher chamada Maria Madalena. Repita comigo, Maria Madalena. Do mesmo jeito que Deus escolheu Davi, Deus escolheu Maria Madalena, Deus me escolheu você. Só que tem uma particularidade na eleição de Madalena e na forma como Deus a chama. Lucas 8, 2 vai dizer que Jesus olhou para Madalena e retirou dela 7 espíritos imundos, 7 demônios. Então já foi sobrenatural a forma com que Deus olha para Madalena. Não sei como foi o seu primeiro encontro com Deus, mas eu conheço muita gente que já teve a sua primeira experiência com Deus num parque assim. De Jesus chegar e dizer, meu filho, tu está no erro. Entenda que você está no erro. Essa vida que eu escolhi para você, a vida que você está vivendo não é a vida que eu escolhi para você. E aí Jesus retira os 7 demônios, de uma vez só. E Madalena teve essa primeira experiência com Deus. Muito provavelmente, Jesus olhava para Madalena e tirava os demônios e dizia, o seu nome é Maria. O seu nome não é como dizem por aí. Porque Madalena foi excluída da sociedade justamente por ser uma mulher cheia de pecados, cheia de demônios. Ninguém queria ela, ninguém queria por perto, ninguém nem chamava pelo nome. Talvez dissesse, é a endemoniada que está ali. E Jesus olha para ela e diz, Maria, esse é o seu nome. E por que Jesus faz tanta questão de dizer isso? A gente vai entender muito melhor depois. Madalena, depois desse fato, se torna uma discípula profundamente fiel e que muito amou o Senhor. Não um amor de gratidão, porque dizer que ama alguém por gratidão, me desculpe, mas é uma grande mesquinharia. Ninguém ama ninguém por gratidão, porque não é um amor verdadeiro, é um amor de troca. Maria Madalena ama a Jesus com a vida, com profundidade, com entendimento por aquilo que aquele homem é. E ela ama até o fim da vida. Vamos lá para João capítulo 20? João capítulo 20.
Amém ou misericórdia? João capítulo 20, versículo 1 diz assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, e vai a Simão Pedro. E ao outro discípulo que Jesus amava, ele diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Preste atenção aqui, Jesus havia morrido, sim ou não? Já fazia 3 dias, era domingo. Maria Madalena estava com saudade de Jesus. Tem uma música da Cristo Alegria, uma comunidade muito linda do norte, que fala justamente sobre esse fato. E a música diz assim, eu lembrei de você, lembrei do som da sua voz, não me acostumei com a sua ausência. É falando sobre Madalena. Madalena não se acostumou em não ter Jesus. Não sei por que você se acostuma em não ter Jesus na sua vida. Não sei por que você insiste em não ter Jesus na sua vida, sendo que Ele te ama incondicionalmente, independente da sua história. Madalena não se acostumou. E quando ela vai ao sepulcro, porque Jesus já havia morrido, e muito provavelmente ela fazia aquilo todo dia, já era o 3º dia, ela não vê o Senhor, vê que tiraram Jesus e corre desesperadamente para falar para os discípulos, retiraram o Senhor. Os discípulos vão até lá, percebem que o Senhor não está e voltam para casa. Madalena continua, versículo 11. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhes disse, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Eu vou encerrar aqui. O que é que Jesus faz com Madalena para que ele perceba que é ele que está falando? O que é que ele faz? Só estava eu lendo. O que é que ele faz? Chama pelo nome. Percebam, Jesus estava na frente. A palavra diz, ela olhou para Jesus e ela não reconheceu que era Jesus. E quando que ela reconhece? Quando ele olha para ela e diz, Maria. Naquele momento ela reconhece, esse é o homem que tirou de mim 7 demônios. Esse é o homem que devolveu vida. Esse é o homem que me entregou amor. Esse é o homem que eu amo. E por isso que ela diz, mestre. Eu me arrepio todo. Ela reconhece esse amor de Deus. Isso porque Isaías capítulo 43, versículo 1 diz assim, ó, não temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. Você é meu. Eu te chamo pelo nome porque você é meu. E o Catecismo da Igreja Católica vai confirmar isso. Parágrafo 2158. O nome de todo homem é sagrado. O nome é a imagem da pessoa. O nome é recebido como um dom de eternidade. O seu nome é um nome sagrado e foi escolhido por Deus. Não rejeite o seu nome nunca mais. Nunca mais critique o seu nome ou deixe alguém criticar o seu nome. O seu nome, principalmente para os batizados, o seu nome é sagrado. É tão sagrado que Apocalipse capítulo 3 vai dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. E no dia do juízo final, nós não seremos contados como número. Vem o pessoal da paróquia São João Maria Vianney. Vem o pessoal da paróquia... Não. Vai ser o seu nome listado na eternidade. Deus não te conhece por nomes, apelidos, status, ministérios, cargos. Ele conhece você pelo nome que Ele te deu, porque o seu nome carrega a sua história. E nós temos que ter muito cuidado em honrar o nosso nome, principalmente se o nosso nome for nome de santo. Vocês já viram a brincadeira lá do Instagram? Esses dias, dizer assim, mãe que coloca nome de filho bíblico tem que ter muito cuidado em educar o filho na igreja. Porque esses dias eu vi Moisés fumando com Abraão ali na esquina. Não dá certo. Temos que honrar o nome que a gente carrega. Se for um nome de santo, um nome bíblico, eu tenho que entender a história por trás daquele nome também. E quando você ora,
Deus, ele sabe que é você. E até quando você se afasta, Deus, ele sabe como te chamar. João capítulo 10, versículo 3 diz: as ovelhas escutam a sua voz e ele as chama pelo nome. Toda vez que você for embora, é pelo seu nome que Jesus vai te chamar de volta. Talvez ele vá até te constranger no meio de tanta gente. Cara, fulano! Alguém vai dizer: eu te conheço lá do movimento tal. E aí você estava no pecado ali, ó, morrendo de vergonha. Deus, ele vai te constranger e te trazer de volta. Nós precisamos assumir a missão que nós carregamos quando Deus ele nos chama. Talvez a sua missão, na sua profissão, seja ser um professor que vai mudar a vida dos alunos. Eu tenho um irmão de comunidade que eu acho magnífico. Ele é professor. Os alunos dele amam ele. Os alunos dele dão presente para ele. Não é por gratidão, é porque de fato a gente percebe que ama. E eu acho lindo. Ou talvez a sua missão seja na sua vocação mesmo. Como Santa Teresinha que dizia: o meu Deus me deu minha graça de ter pais mais dignos do céu do que da terra. Talvez a sua missão seja de fato, na tua casa, ser um pai como um pai precisa ser. Ser uma mãe como a mãe precisa ser. Se há algum trauma de fato, pelo seu nome, o nome que você carrega em nome de Jesus, que caia por terra hoje. Porque olha, quando Deus chamou Abraão, foi pelo nome que ele chamou. Quando chamou Pedro, foi pelo nome que ele chamou. Mateus, foi pelo nome. E quando Jesus quis ressuscitar Lázaro e chamar Madalena para reconhecer, foi pelo nome que ele chamou. E hoje ele vai te chamar pelo nome outra vez. E ele vai te chamar pelo nome porque de fato você é alguém escolhido e amado por ele. E precisa viver uma vida digna de quem é amado por Deus. Reconhecer de fato esse amor de Deus. Por mais que a nossa vida, e eu vou encerrar com essa história, por mais que na nossa vida a gente seja como um filho pródigo, que muito percebe o amor do pai, que está na casa do pai, tem tudo que precisa na casa do pai, mas quer mendigar outros amores, quer buscar outros amores, e se afasta e vai embora. Mas o que é que acontece quando o filho pródigo decide voltar e se arrepende? O pai continua o mesmo, o amor do pai continua o mesmo, a herança continua a mesma. O pai prepara o anel, a veste. O pai dá novas sandálias. O pai devolve ao filho aquilo que ele recusou. Porque o pai percebe no filho o mesmo arrependimento que Deus percebeu em Davi. Se hoje você está afastado de Jesus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, coloque o seu rosto no pó, como Davi fez. Se constranja com a presença de Jesus. Se constranja com o amor de Jesus. Enquanto eu pensava nesse momento, eu rezava e eu meditava sobre as coisas que Deus ia falando, era sobre isso, sobre esse constrangimento com o amor de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei como, nem o que chegou no seu coração. Mas eu sei que Deus falou ao seu coração. Amém ou não? Deus, ele é algo mínimo, falou ao seu coração. Eu sempre falo para Deus que eu peço que uma pessoa apenas, se for possível, seja alcançada. Mas se muitas puderem ser, amém. E eu espero que o seu coração tenha sido alcançado por esse amor. Depois de ter ouvido tudo que eu falei para vocês, eu quero que vocês provem desse amor. Não por minhas palavras, não pela ministração do ministério, mas pelo desejo do seu coração. Porque precisa de fato que exista uma sede por Deus, para que Deus ele possa se derramar sobre o homem. Que no seu coração, nessa tarde, exista essa sede por ele. Esse desejo por ele. Que exista de fato o entendimento de que Deus me escolheu pelo meu nome. Qual é o seu nome? Fala de novo. Fala alto o seu nome. Esse é o nome que está escrito no livro da vida. E é esse o nome que vai te gerar salvação. É esse o nome que Deus sonhou. Feche os seus olhos em nome de Jesus.